agora de laranja. Inclusive tem uma aqui que é cortada ao meio, ela tá dividida, né? Vocês podem reparar. Porque tem muita gente que tem dificuldade em fazer ela quando está cortada. Então eu resolvi fazer esse vídeo para que vocês prestem bem atenção e consigam fazer. Não é difícil, é bem facinho, tá certo? Então vamos lá. Eu vou fazer a laranja e vou fazer o fundo do desenho aqui, do desenho geral. Então eu vou usar, para fazer o fundo, eu peguei o siena natural, para fazer as laranjas, o amarelo, o laranja, verde e branco, ok? E eu queria reforçar assim que o fundo, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque às vezes acaba a gente, tô vendo assim uma certa dificuldade, então presta bem atenção no jeitinho que vai ser feito. Então, gente, eu vou pegar aqui, ó, novamente eu vou reforçar isso. Pega a tinta, tira bastante aqui o excesso, tá? Não leva o pincel carregado. Eu tô percebendo assim que tem bastante fundo, muito carregadão, aí não fica legal. Então descarrega bem o pincel, olha, vem bem pertinho do desenho e vai rodando, rodando, mas bem perto mesmo, não deixa espaço. E isso vocês vão fazer na volta do desenho inteirinho. Olha, pode entrar um pouquinho dentro, não tem problema. O que não pode é ficar afastado do desenho, tipo assim, ó. Esse vão não fica legal. Então vamos encostar bem pertinho mesmo, sem medo. E vai girando, só com essa sujeirinha que ficou aqui, ó, que eu já limpei, eu já consigo fazer praticamente o desenho inteirinho, olha. Olha, fazendo todo o desenho só com uma pincelada, não voltei mais a pegar tinta. Aqui eu vou parar por aqui, não vou fazer em volta da jarra inteira, tá? Vou só fazer até uma parte. E olha, o fundo está pronto. Vou fazer primeiro uma laranja inteira e depois eu vou aqui para metade. Então a gente vai pegar a tinta amarela e vai começar a preencher inteirinho. Vou deixar um vãozinho só aqui no meio, bem pequeno, para mim entrar com o branco onde eu vou fazer a luz, tá? Só um pontinho de luz, então só um pedacinho, só um pouquinho. Aí eu vou pegar aqui a tinta branca e vou colocar nesse vãozinho, ó. E vou então misturando aqui agora as beiradinhas, olha, só para juntar as tintas, para não ficar aquela marquinha que eu sempre falo, não pode ficar marquinha. Bom, essa laranja, ela vai estar um pedacinho dela bem madurinho, uma parte ainda meio verde. Então a gente vai pegar aqui o laranjado, eu vou trabalhar a parte dela que está mais madura. Vocês podem fazer ela inteirinha, bem madurinha, ou inteirinha verdinha, não tem problema. Mas eu vou fazer de duas cores para vocês verem que fica legal. Então eu deixei só um pedacinho sem pôr a tinta. Onde eu coloquei o laranjado, eu já estou misturando novamente, ó, fazendo sombreado. Não tô deixando marca. Ó, tô em cima dele, misturando bem, olha, bem levinho com o pincel, para não entrar também muito para dentro, para não ficar muito escura, né? E aqui eu já fiz a minha sombrinha com o laranjado. E agora a gente vai entrar então com a parte dela que tá um pouquinho mais verdinha. Então eu vou passar o verdinho aqui. Certo? Aí aqui eu vou tirar um pouquinho desse excesso, tá? Vou dar uma limpadinha aqui no pano
E vou começar também a entrar com o verde. Inclusive, vou subir um pouquinho em cima do laranjado, olha. Não vou parar ele só porque eu coloquei nesse pedacinho, eu não posso deixar, eu tenho que unir tudo. Então, eu vou sumindo com ele para cima do laranja também, ó. Sempre girando a mão e sempre no mesmo lugar. Ó, não tô saindo, não tô entrando muito dentro da laranja, sempre aqui, ó. E vou entrar nesse laranjado para unir as duas cores. Ficar uma coisa só. Olha que bonita que fica. Agora, gente, eu vou fazer essa partinha aqui, onde sai aquele cabinho. Então, eu vou usar um pouquinho do verde oliva e vou pegar o meu pincelzinho zero. Se vocês não tiverem, pega um mais fininho ou o cantinho do outro pincel. E aí a gente vai preencher. Aqui ela tem uma espécie assim de uma estrelinha, né? Ela tem ó, bem simples também. É só preencher. Vou pegar um pouquinho da tinta branca e vou aqui dentro, olha, fazer bem clarinho. Só uma misturadinha de nada, só pra... Bem? Agora a gente vai fazer então aqui a metade, pra tirar a dúvida aí do pessoal que tá com dúvida nessa parte. Então eu vou fazer primeiramente, vou fazer a casca, que é a parte de baixo mesmo. Vou colocar o branco, o amarelo, novamente. Vou deixar um pedacinho no meio para mim entrar com a tinta branca, fazer a claridade. Só um pedacinho também. Ó, só aqui no meio. Preenche bem. E aí a gente vai pegar aqui novamente a tinta branca, vamos colocar aqui nesse espacinho pequeno. Não precisa ser um espaço muito grande, tá? E vou novamente, ó, unir as cores. Essa, como é só uma metade, eu vou fazer ela inteirinha, meio verde, tá? Não vou usar o laranja. Como vocês podem fazer ela inteirinha assim também. Então, nós vamos pegar aqui o verde, vamos lá de novo, ó. Uma beiradinha, todinha agora. Até lá em cima. E vou passar um pouquinho aqui embaixo também. Nessa partinha aqui. Tira um pouquinho lá do excesso. E mesmo processo de misturar, olha. Mesma coisa. Então, a gente vai fazer essa parte dela aqui que tá aberta. Aí, eu vou pegar lá o branco e vou preencher toda essa parte aqui de dentro, porque a minha intenção é que aqui ela fique bem clarinha, não vai ficar branca, mas vai ficar bem clarinha. Então, eu vou colocar a tinta branca primeiro. E agora eu vou pegar um pouquinho só da tinta amarela e vou misturar com essa tinta branca. Então, ela vai ficar bem, um amarelinho bem clarinho. Agora ficou aqui dentro, então, bem clarinho. E aí, nós vamos pegar novamente o zerinho ou um pincel menor. A gente vai pegar aqui a tinta branca, tá? E vamos fazer novamente toda essa beiradinha aqui, olha.
da largura mais ou menos do pincel. Olha, só um filetinho. É aquela partinha dos gominhos, né, que fica dentro da metade, fica dentro da laranja. A gente vai fazer aqui este. E vamos imaginar que o meio do centro aqui dos cortinhos estejam bem aqui, ó. Bem no meio. Vou fazer uma pintinha com o branco também, olha, para mim ter uma guia. Aí eu vou pegar lá novamente o branco e vou fazer um formato de cruz. Olha. Agora, dentro dessa cruz, eu vou fazer as divisões. Olha, em cada espacinho, eu vou fazer um risquinho no meio. E vou dividir. Aí eu vou pegar novamente o verde oliva e vou fazer em volta da bolinha, ó, um pontilhadinho. Só para indicar que é aquele meinho dela. E posso também fazer uma leve sombrinha embaixo dessa partinha branca que eu passei aqui. E agora eu vou pegar o branco novamente, tá? E vou, bem de levinho, fazer algumas pinceladinhas, como se fosse aqueles gruminhos. Bem pouquinho, ó, não precisa muito não, só pra... Pronto. Agora eu vou fazer essa que tá no meio. Então, essa que tá aqui no meio, como ela tá a parte de baixo dela, de parte de trás, tá por baixo da metade da parte cortada, eu não vou fazer a luz, só vou fazer sombra. Então, não vou fazer essa partinha branca aqui, tá bom? Vou só preencher, ó, inteirinha com o amarelo, inteirinho. Gente, lembrando que se a parte de baixo dela, se a parte de trás tá por baixo dessa parte aqui, dessa metade, porque na verdade ela passaria por aqui, ó. Então ela tá por trás. Então isso significa que eu vou fazer a sombra aqui, nessa voltinha toda, tá vendo? Eu não vou fazer aqui. Então eu vou fazer essa mais verdinha também, igual essa daqui. Então, eu vou fazer a sombra só com verde também. Não vou usar o laranja. Essa daqui eu vou deixar ela meio verdinha também. Se for muita tinta, tira sempre um pouquinho lá no pano, antes de misturar aqui a cor. Mas o importante é não deixar dividida. E aí vamos lá fazer novamente aquela estrelinha que tem aqui, onde sai o cabinho. Então vamos com verde oliva novamente.
Vou pegar lá um pouquinho do branco, fazer de novo aquela bolinha aqui dentro. Tiro um pouquinho só desse excesso e dou uma misturadinha. Bom, dando continuidade ao vídeo da laranja, agora a gente vai fazer a jarra e o copo. Então eu peguei aqui um pouquinho de azul, um azul bem clarinho que vocês tiverem aí. Se não tiver, mistura com um pouquinho de branco, mas vai tirar bem aqui o excesso, porque a gente vai fazer como se fosse um fundo. Então nós vamos trabalhar só essa parte onde está o vidro, não tem necessidade de vir para baixo, porque embaixo a gente vai colocar já o suco, ok? Então a gente vai colocar só aqui nessa parte do vidro. Pode dar uma misturada com o fundo, porque ele é praticamente um fundo. E aí eu vou fazer também aqui na jarra, ó, só pegando a parte de cima, bem fraquinho. Vou passar fora um pouco, tá? Para dar aquela impressão mesmo de ser fundo. Vou passar aqui na alça também, tá? Porque é tudo uma transparência, ó. Vocês vão entender depois de terminadinho. A princípio parece um borrão, mas não é. A gente vai fazer a parte aqui do suco. Então a parte do suco é amarela. Aí eu vou ter que, se eu tivesse feito maçã aqui, então obviamente seria vermelho, uva, seria roxo. Então como eu fiz a laranja, vai ser o amarelo. Agora eu vou preencher bem certinho, tá? Não vou mais sair fora aqui não. Só onde tá o suco. Vou trocar o pincelzinho aqui, que aquele ali é de fazer fundo. Aí a gente vai preencher com bastante tinta. Agora vocês vão começar a preencher normal, já não é mais com aquele pouquinho para fazer só um fundo, só agora tem que preencher mesmo. Agora eu vou pegar um pouquinho do laranjado e vou fazer uma sombrinha bem suave aqui nessa parte de cima, porque a hora que eu vim com a transparência, ele vai passar por cima, mas a gente precisa fazer uma leve de uma sombrinha, só para entender onde que tá a marquinha aqui do suco, tá? Ó, não esqueçam de misturar sempre, misturar bem com o amarelinho. Sumir bem a tinta. Vamos lá de novo, na parte de cima aqui da jarra e na parte de baixo, só para marcar aquela parte onde ele fica por cima. Pode puxar bem para baixo assim, não tem problema. O importante é misturar bem. Olha, aqui a gente já consegue definir aonde que tá a marquinha dele, né? A marca da parte de cima do suco. Aí a gente pode escurecer um pouquinho também, ó, na partinha de baixo aqui, no fundo da jarra. Então vamos colocar também a laranja e não esquecer, gente, de espalhar bem essa tinta, misturar bem mesmo, ó.
Fica trabalhando no mesmo lugarzinho, vai por cima. Coloca a tinta sem ter tanto medo, entendeu? Para que apareça mesmo, não precisa ter medo de colocar. O importante é misturar, é juntar elas, ó. O importante é isso, é não deixar marca. Essas florzinhas eu fiz depois, tá? Por cima do fundo. Deixei um espacinho aqui para vocês verem como que é. Então eu peguei a tinta branca e fiz, ó, só faço aqui a pétalazinha dela, 1, 2, 3, 4, 5, sempre puxando de dentro para fora, ó, de dentro para fora. E aí o ideal é a gente fazer umas 2, pelo menos 2, 3, para não ficar sozinho, ó. É um pinguinho de tinta só. Mas não se esqueçam que tem que colocar bastante tinta no pincel. Depois a gente pega o amarelinho e faz aqui só o miolinho. Aí agora eu vou fazer esse acabamentinho. Eu usei a cor sépia. Aí vou só fazer uns galinhos aqui, olha. Isso aqui dá todo um charme. Para finalizar, a gente pega um pouquinho aqui do branco e faz uns risquinhos por cima, ó. Tá? Bem simples. Só isso. Bom, aqui nós temos uma jarra de vidro e um copo. Então a gente vai se aproximar o máximo que puder de como se fosse vidro mesmo. Então depois que eu passei a tinta, que eu já expliquei para vocês, vocês vão fazer um contorninho com a tinta branca. E é um contorno mesmo, tá? Não precisa se preocupar de ficar fazendo sombra, de tá esparramando a tinta. A gente vai fazer mesmo um contorninho. É como se fosse aquela parte do vidro. Só não vamos fazer aqui nessa parte de baixo, tá, gente? Porque o copo tá atrás aqui da laranja. Então, a gente vai fazer só a beiradinha, né? A parte de cima. Também não precisa contornar essa parte que fizemos a sombra aqui, também não. E agora a gente vai lá pra jarra, porque aí isso aqui vai secando um pouquinho. A mesma coisa, vou fazer todo o contorninho da minha jarra. Bem fininho, tá? Tenta não deixar muito grosso. Se quiser fazer com pincel zero, pode fazer também. Eu não tô fazendo com zerinho porque não precisa ficar assim tão fininho. Mas também não precisa ficar tão grosseiro. A volta inteirinha da minha jarra, inteirinha. Esses detalhezinhos, tá vendo? Que tem aqui. Bom, a alça eu tô fazendo com o pincel zerinho, né? Porque aqui já fica complicado de fazer, um espaço muito pequeno, então eu já tô usando zero aqui, tá?
mas também continuo com contorninho. Bom, agora que eu já fiz todo o contorninho, agora eu vou fazer realmente a transparência. Então a gente vai pegar a tinta branca, gente, vamos tirar bem um pouquinho assim o excesso. Tenta não levar muito tinta pra pintura lá, senão vai ficar muito forte, aí vocês vão acabar não vendo essa transparência. Então a gente também tem que interpretar o desenho. A jarra, ela tem essa parte aqui, olha, que é a parte de trás, né? Então isso aqui seria a boca dela, aquela parte do vidro que passa por trás. O copo é a mesma coisa. Por isso tem essa parte aqui. Então aqui ele estaria passando lá por trás, aqui seria a frente do copo. Então a gente vai sempre começar fazendo a parte de trás. Nós vamos pegar aqui, olha, na parte que a gente fez o contorninho e levemente vamos puxar até essa primeira partezinha aqui, olha. Não vamos descer mais que isso, só a boquinha do copo. Olha. É a mesma coisa eu vou fazer aqui na minha jarrinha. Dá umas puxadinhas aqui e vou parar ali para continuar depois dali para baixo. Agora a gente vai continuar daqui para baixo, que é a parte da frente do copo. Então nós vamos pegar lá de novo e vamos puxar de uma vez, ó, vai até lá embaixo. Pego aqui do lado, venho novamente, ó. Faltou um pouquinho de tinta, vou lá, busco e venho novamente. Olha, bem levinho, sempre puxando, olha, sem medo, um bem pertinho do outro. Não precisa ter medo. Alguns lugares pode deixar um pouquinho mais forte a tinta. E se sumir ali novamente a boquinha, a gente vai novamente fazer. Olha, pega mais tinta e vamos dar uma reforçadinha. Vamos pegar a tinta aqui com o pincelzinho um pouquinho do lado, ó. E aí sim, deixar ela um pouquinho mais reforçada em alguns lugares só. Só para dar aquele reflexo do copo. Então, mesma coisa, agora a gente vai fazer com a jarra. Olha, lembrando que eu vou acompanhar o contorno, olha. Novamente. Sempre bem suave.
Em alguns lugares a gente vai colocar um pouquinho assim mais forte, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui no cabinho da tinta. E aqui eu vou só passar mesmo assim. Reforçadinha, tá? Olha. Vai melhorando, gente. Gente, tá aqui então finalizado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem fazendo, tá? Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, dá uma pausa e vai olhando direitinho, vai tentando fazer, ok?